Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma coisa de verdade no lateral esquerdo Marcelo, ex-seleção brasileira, jogando com a camisa do Corinthians. Bora falar também sobre a saída de Danilo no Palmeiras, quem deve ser seu substituto. Trago informações do São Paulo, duas exclusivas, uma relacionada a um banco e outra sobre Tele Santana. E o Vasco da Gama vai mesmo voltar a insistir na contratação de Terãs? Boa notícia para o torcedor do Atlético com direito a uma economia milionária. Para completar tudo sobre o Flamengo que vendeu ou está vendendo o João Gomes, tem também a definição do Mundial de Clubes. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas que é a mais nova patrocinadora master do Botafogo, investimento de 55 milhões de reais por um contrato de 2 temporadas, e a Parimatch oferece ótimas cotações para os jogos dessa sexta-feira. Tem muita coisa legal para você apostar, como por exemplo no campeonato inglês, onde o Aston Villa recebe o Leeds. Tem ainda Napoli e Juventus pelo campeonato italiano e Celta e Villarreal pelo campeonato espanhol. Mas nesse sábado tem nada mais, nada menos do que Manchester United e Manchester City. Além de Brighton e Liverpool, tô morrendo de vontade de apostar uma grana no empate entre o United e o City com cotação a R$ 3,95. Curtiu, né? Então vem apostar comigo na Parimatch, é só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular pro QR Code. Vale a lembrança que a Parimatch oferece a oportunidade de você apostar via computador ou até mesmo pelo aplicativo no seu telefone celular. Atendimento 7 dias da semana, 24 horas por dia. Depósito super baixo, apostas a partir de R$1. Então vem agora mesmo apostar. Pega o link que está no comentário fixo ou aponte seu telefone celular. Só não se esqueça de usar o código bônus que é Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é exclusiva e envolve o Atlético Mineiro. O Galo está emprestando Fábio Gomes ao Paços de Ferreira de Portugal, empréstimo de 6 meses, que vai garantir uma economia com salários de aproximadamente R$1 milhão. Centroavante de 25 anos de idade, que não conseguiu ir bem com a camisa do Galo, tampouco com a camisa do Vasco. Tinha, além do Paços de Ferreira, uma proposta da Turquia e de times pequenos do futebol brasileiro. O Galo imagina que ele possa se valorizar lá e ser vendido. Bora contar também que o Curitiba vai receber cerca de R$4 milhões pelo repasse de Matheus Cunha do Atlético de Madrid ao Wolverhampton. Faz parte do mecanismo de solidariedade. O Curitiba, como clube revelador, vai ficar com essa grana. Quero contar ainda que o Vasco anunciou a renovação do contrato de Alex Teixeira. Novo acordo tem validade até dezembro de 2023. Atacante que não conseguiu brilhar em seu retorno ao Vasco. Vamos ver se nessa temporada, mais adaptado ao futebol nacional, pode melhorar. Para completar, informação que vem da Argentina dá conta de que Quinteiro recusou a proposta do Júnior Barranquilla. O problema é que o Internacional, o clube brasileiro que fez proposta ao meio atacante colombiano, também se mostrou desanimado, especialmente por causa da nova pedida do Quinteiro. Ele não aceitou a oferta de R$800 mil por mês. Para fechar o giro de notícias, Fernando, lateral esquerdo que pertence à Chapecoense, já fez exames médicos e está assinando um contrato de 4 temporadas com o Atlético Paranaense. Ele chega para o lugar do Abner, vendido ao Betis por €7 milhões fixos, mais €3 milhões em bônus. A saideira do giro de notícias, Flamengo estreou com vitória na abertura do Campeonato Carioca, mesmo com o time reserva. Vitória por 1-0 contra o Audax, o único gol da partida marcado pela joia rubro-negra Matheus França. Mais de 30 mil pessoas estiveram no Maracanã para acompanhar o jogo. Por falar no Flamengo, vamos começar o vídeo com notícias do rubro-negro. Primeira delas, João Gomes está de mudança para o Wolverhampton, deve viajar até segunda-feira para a Inglaterra para passar por exames médicos e assinar um contrato de pelo menos 5 anos de duração, negócio fechado em €17 milhões ou aproximadamente R$100 milhões. João Gomes sai e é provável que o Flamengo busque um outro atleta, embora quando fecha com o Gerson, o Flamengo já sabia do risco, da possibilidade de João Gomes se mudar para a Inglaterra. As tratativas com o Wolverhampton acontecem há pelo menos 2 semanas. Outra coisa importante sobre o Fla: na manhã dessa sexta-feira, a FIFA fez o sorteio para definir os confrontos do Mundial de Clubes. O Flamengo estreia contra o vencedor do seguinte confronto, ou dos seguintes confrontos. O Flamengo pode pegar um time do Marrocos, que é o time de sede, o time da casa, o Wydad Casablanca, ou então o Al Hilal, que se classificou para o Mundial como campeão da Ásia. Esse time da Arábia Saudita é o mesmo que conta com o Michael, com o Cuellar, dois velhos jogadores conhecidos do torcedor flamenguista, além do Matheus Pereira, que é pretendido pelo Botafogo.
Então, a estreia do Flamengo no dia 7 de fevereiro vai ser na cidade de Tanger contra o Wydad Casablanca ou então contra o Al Hilal. Na outra semifinal, o Real Madrid espera por um vencedor de 3 confrontos, ou de 3 adversários, né? É que no outro lado da chave há um confronto preliminar. Esse confronto tem o Al Ahly, que é o campeão da África, contra o Auckland City, que é o campeão da Oceania. Quem vencer esse confronto vai pegar nas quartas de final o Seattle Sounders, que é o time americano que foi campeão da CONCACAF. E aí o vencedor desse último confronto de quartas enfrenta o Real Madrid nas semifinais. A grande decisão do Mundial de Clubes está prevista para o dia 11 de fevereiro e a gente espera que a gente possa assistir a Real Madrid e Flamengo. Essa é a lógica e seria um baita jogo, certo? Bora falar agora sobre John, mais novo goleiro do Internacional. Números bem melhores do que os primeiros divulgados. Chegaram a dizer que o Santos havia emprestado o atleta por 250 mil reais. Não é verdade. O presidente Andrés Rueda emprestou o atleta por um ano, mas vendeu também 15% dos direitos econômicos por 1.400.000. O Santos segue dono dos direitos econômicos, mas agora tem uma participação do Internacional. O Inter tem 15%, o Santos é dono dos outros 85%. Isso porque o John, para ser negociado, liberou 30% que pertenciam a ele ao Peixe. Então o Santos conseguiu fazer um bom negócio. E o John está apostando todas as suas fichas de que pode ser titular no Inter, apesar do moral que o Kehler tem por lá. O fato de ter experiência em jogos grandes de Libertadores faz com que o John imagine essa oportunidade de ser titular de um clube grande como o Inter. Pedido do técnico Mano Menezes, o Mano fez todo o esforço do mundo para contar com o John. Isso também foi decisivo para a escolha do goleiro, que tinha outras sondagens propostas. São Paulo, Botafogo, Bahia e Flamengo, durante essa última janela, demonstraram a intenção de contratar o goleiro, agora ex-Santos. Quero falar sobre Terans, jogador uruguaio que pertence ao Atlético Paranaense, que é um velho sonho do Vasco. Muito torcedor do Vasco, durante o programa do Nicola dessa quinta-feira, me perguntou se o Terans pode se mudar para o Vasco, se haveria uma nova investida. O que eu fiz? Entrei em contato com o Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol do Atlético Paranaense. O Matos assegurou que não existe novo contato do Vasco pelo Terans. Lá atrás, coisa de algumas semanas, o Vasco chegou a conversar, o Paulo Brax tentou levantar informações, saber quanto o Atlético Paranaense gostaria para negociá-lo, e desde o princípio o Atlético tem demonstrado toda a convicção de que não quer liberar o Terans. A ideia é que o uruguaio fique no Atlético porque tem tudo para arrebentar na temporada de 23. Então, se você é vascaíno e se animou com essa possibilidade, saiba que Terans não deve chegar, a menos que o Vasco faça uma proposta estratosférica, o que não parece ser algo real. Só para completar sobre o Vasco, mais uma informação. Orelhano tem sido muito elogiado nos treinos, não só pelo Barbieri, mas também pelo Abel Braga. E o Orelhano vai à polícia, deve estar a caminho da Polícia Federal no Rio de Janeiro na manhã dessa sexta-feira para cuidar dos últimos detalhes da emissão dos documentos necessários para o visto de trabalho, para que ele possa ficar por aqui. É uma boa notícia em meio às difíceis tratativas com o Vélez. O clube argentino havia aceitado 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Depois que o Orelhano chegou ao Brasil, o Vélez passou a pedir mais. O Vasco tem pressa em relação a esses documentos porque pretende levar o Orelhano para a série de amistosos que fará nos Estados Unidos, viagem hoje à tarde. Quero falar agora sobre o Campeonato Carioca, mais especificamente em relação a um boicote sugerido contra a Bandeirantes, a emissora de TV que vai transmitir os jogos de Flamengo, Fluminense e de todos os pequenos, exceção as partidas de Botafogo e Vasco como mandantes. Só para você entender o contexto. Nem foi culpa da Bandeirantes, uma empresa do filho do Apolinho havia negociado acordos com os clubes grandes e havia prometido pagar o dobro da grana ao Flamengo em relação a Vasco, Botafogo e Fluminense. O Botafogo e o Vasco se rebelaram e não assinaram um contrato. No final das contas, eles vão ter seus jogos como mandantes exibidos pela Cazé TV. Já o Flamengo vai ficar com 21 milhões de reais por esse acordo na temporada de 23, o Fluminense fica com 14 e os pequenos vão ficar com um pouco mais de 1,5 milhão de reais. O pessoal da 777, aqui vai a notícia nova, os executivos da 777 pediram que os torcedores de Vasco e Botafogo não assistam aos jogos do Flamengo e do Fluminense na TV Bandeirantes. Na frase é, abre aspas, não vamos dar audiência para quem quer receber mais que os outros com a proteção da FERJ, fecha aspas, uma porradinha no Flamengo, também na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e também a Bandeirantes. Queria saber a sua opinião, você concorda, discorda, como é que você vê esse tema? Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que fechou na tarde e noite dessa quinta-feira a venda de Danilo para o Nottingham Forest. O
Palmeiras até preferiria negociá-lo com o Mônaco, mas o volante decidiu por jogar na Premier League e o acordo está praticamente fechado. Restam os detalhes burocráticos como a realização de exames médicos e a assinatura do contrato. O atleta vai ser negociado com o Nottingham Forest por 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses bônus estão atrelados à presença do Danilo durante um período já fixado. Ele precisa ser, em 60% desses jogos, titular do time. Se ele conseguir, o Palmeiras fica com mais 2 milhões de bônus. Não achei a venda boa, especialmente porque a Leila Pereira dizia no ano passado que queria 30 milhões de euros pelo Danilo. O negócio pode ser fechado por muito menos, ou vai ser fechado por muito menos, né? Para o Danilo o negócio foi bem bom. Ele assinou um contrato de 6 anos e meio e vai passar de 200 mil reais por mês para algo na casa dos 800 mil, um aumento de 600 mil mensais. Por que o Palmeiras preferiria fechar com o Mônaco? Além da grana, existia a possibilidade de o Jean Lucas, ex-atleta do Flamengo e do Santos, ser envolvido na negociação. Assim, o Palmeiras nem precisaria buscar um substituto. Posso assegurar para vocês que o Palmeiras já está no mercado atrás de um volante. Alguns dias atrás, sabendo que o Danilo era questão de tempo para ir embora, o Palmeiras abriu conversas com o Sassuolo pelo Matheus Henrique. Mas não dá nem para dizer que o volante ex-Grêmio é o plano A. Tudo porque o Sassuolo pretende recuperar os 10 milhões de euros e por essa cifra o Palmeiras não deve fazer negócio. O Matheus Henrique faz enorme esforço para fechar com o Palmeiras, é palmeirense fanático, assim como toda a sua família. Ele gostaria muito de jogar no Verdão. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte do Palmeiras e a pessoa falou: Nicola, não dá para dizer que o Matheus Henrique é o plano A, porque existem outras possibilidades. O Palmeiras pretende fechar o mais rápido possível com o volante, de preferência canhoto, para essa função que era ocupada pelo Danilo. Você gostou da venda do Danilo? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dessas cifras, beleza? Bora trazer duas novidades importantes, 2 furos sobre o São Paulo contados na noite dessa quinta-feira, em entrevista exclusiva do Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, ao canal do Nicola. O Toni revelou que o São Paulo prepara uma homenagem ao Tele Santana. A frase foi a seguinte, abre aspas: no dia 25 de janeiro, quando comemoramos a fundação do São Paulo, vamos inaugurar uma estátua do Tele Santana. Ela vai ficar situada em frente ao portão 2. Vamos entregar esse presente ao torcedor são paulino e temos certeza que se tornará um ponto de visitação de todos os apaixonados pelo Tele Santana, fecha aspas. Homenagem bem legal, importante e bonita para alguém que revolucionou o São Paulo. Foi o Tele, o técnico do Tricolor, no primeiro título da Libertadores e também Mundial. Essa estátua já está pronta e, de acordo com o Eduardo Toni, ficou bem legal. Segunda informação exclusiva que eu queria dividir com vocês, o SPFC Bank já tem data de lançamento. O SPFC Bank é o banco digital que o São Paulo vai fazer para seus torcedores. A ideia é tentar gerar o máximo de dinheiro possível, uma nova fonte de receita. De acordo com o Eduardo Toni, a ideia do São Paulo é lançar entre os dias 25 e 26 de janeiro o SPFC Bank de forma exclusiva para os sócios torcedores. Ah, Nicola, mas não sou sócio torcedor, não vou ter direito? Não, não é isso. É que o São Paulo vai dar oportunidade para o sócio torcedor que contribui mensalmente com o valor para que esse possa ter a oportunidade de se credenciar, de se tornar o membro do SPFC Bank de forma prioritária. Um pouquinho mais para frente, São Paulo abre para todo o restante de torcedores. Por que o SPFC Bank pode ser tão importante? Porque o São Paulo imagina ser capaz de arrecadar uma grana suficientemente grande, comparável ao de um patrocínio master. Quanto mais movimentações com cartão, pagamento de contas e tudo mais você fizer com o seu cartão do SPFC Bank, mais você vai contribuir com o Tricolor. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Corinthians, mais especificamente sobre Marcelo. Aumentaram os rumores nos últimos dias de que o Marcelo não fica no Olympiacos da Grécia. Aí são mais do que rumores, né? São confirmações. O Olympiacos já deixou claro que não pretende renovar o contrato do lateral esquerdo. O vínculo se encerra em junho. Ele ganha 5 milhões de euros por lá e não tem conseguido ser um cara decisivo como se imaginava. Foram só 9 jogos, sendo 2 como titular, tá? Inclusive no último jogo dele foi titular e marcou gol para dar uma amenizada nessa situação que não anda das melhores. O que acabou a partir desse gol acontecendo é que um boato de que ele poderia deixar o Olympiacos agora acabou esfriando. Existia sim a chance de o Marcelo rescindir seu contrato de forma antecipada, ficando livre. Mas a tendência é que o Marcelo fique pelo menos até junho e a partir daí escolha um novo clube. E em meio a toda essa situação surgiram especulações, não mais do que boatos nas redes sociais, de que o Marcelo estaria na mira do Corinthians. O que eu fiz? Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com uma fonte minha no Timão para saber se de fato existe alguma negociação.
e a pessoa me assegurou que o nome do Marcelo nunca foi especulado, sugerido, conversado ou debatido internamente, mesmo ciente da possibilidade, mais do que a possibilidade, mais da realidade de que o Fábio Santos cumpre seu último ano de contrato. O Corinthians poderia, por exemplo, ficar com o Fábio Santos até dezembro e ter o Marcelo de forma prioritária a partir da metade do ano, atleta de só 34 anos de idade, ainda com bastante lenha para queimar. Acho muito difícil que o Marcelo venha jogar no futebol brasileiro. Já disse isso para vocês quando se especulou sobre a chance dele jogar no São Paulo. O São Paulo também garante que não tem nada. Entre as dificuldades tem a questão financeira, mas tem o fato de o filho do Marcelo, Enzo, ter assinado em dezembro do ano passado o primeiro contrato com o Real Madrid, atleta de 13 anos de idade, super badalado. E se o Marcelo vier ao Brasil, ele vai ter que ficar longe do filho, não vai poder acompanhar de perto esse crescimento. Ah, Nicola, mas ele na Grécia pode acompanhar? É muito mais fácil você da Grécia ir para a Espanha num dia de folga, em 1 hora de voo você está lá, e 1 hora você volta, do que fazer esse trajeto estando no Brasil. A intenção, a prioridade do Marcelo é continuar no futebol europeu, resta saber se existirão propostas. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!